Olá, gente do canal Falando Francamente com Vitor Hugo. Sejam muito bem-vindos aos novos inscritos e aos que já estavam também. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Só lembrando que se você estiver gostando desses vídeos, curta, se inscreva, compartilhe com as pessoas que vocês acham que são importantes receber esse conteúdo. Vai ser um maior prazer atender o maior número de lares possíveis e entrar na intimidade de cada pessoa, no íntimo de cada pessoa com essas palavras. E mais uma vez, obrigado. Obrigado por essa oportunidade, obrigado, meu Deus, por estar podendo falar para vocês. E, como eu tinha prometido, eu prometi a vocês que ia falar sobre bullying. Deixei para falar sobre esse tema um pouquinho mais para frente, justamente porque é um tema assim que requer um pouco de cautela para se falar, porque eu vou falar um pouco das minhas experiências com bullying e das experiências que eu conheço, sem citar os nomes também, que sofreram bullying. No meu caso, eu sofri e eu, em um momento, também pratiquei. E na minha infância, eu sempre fui uma criança muito tímida. E a minha defesa na timidez, para a timidez, foram duas coisas diferentes em momentos diferentes da minha vida. No decorrer do meu ensino fundamental, até a quinta série, que hoje é o quarto ano, que chamam, né? Por volta de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, né? Até o 11º aniversário, eu sempre fui um garotozinho, um bad boy da escola, vamos dizer assim, o que não levava desaforo para casa, que só vivia calado e que vivia de cara fechada. Era uma defesa que eu tinha para a minha timidez e por conta disso eu sofria bullying por conta disso, porque eu era sempre um cara muito inteligente, dos primeiros da classe, o cara que vivia para estudar e que estudava para viver. Eu saía da escola e ia direto para casa e nem almoçava, já ia logo fazer o dever de casa e já ia logo estudar. Sempre foi assim. E na quinta série, no quarto ano, que hoje é o quarto ano, eu presenciei alguns casos de bullying, inclusive de amigas e de amigos com relação à aparência. Eu também sofri muito bullying com relação à aparência, porque se hoje eu com 34 anos já sou carequinha assim e feinho, imagine antigamente que eu era loirinho, sarará, cabelo crespo e magrelo até magrelo ao ponto de passar numa brechinha, era muito magro. Então eu sofria vários tipos de bullying, mas eu conseguia me autoafirmar com relação a esses bullies porque eu sempre, nunca levei desaforo para casa, né? E aí presenciei outras pessoas sofrendo bullying com relação à aparência também, com relação a comportamentos diferentes do que as pessoas queriam que tivessem, né? E na sexta para a sétima série, eu já mudei um pouco o meu comportamento com relação ao bullying. Eu não era mais aquele bad boyzinho. Eu já passei a ser o extrovertido, o gaiato, porque aquela coisa. Chega um tempo que você aguenta, que você consegue sobreviver com suas próprias mãos, vamos dizer assim.
Mas chega uma hora que você também não é mais super-homem, né? E aí você parte para outra estratégia. Aí eu parti para essa estratégia. Eu acho que a minha sobrevivência do bullying era dessa maneira. E aí eu sobrevivi de uma maneira errada, né? Porque eu era o gaiatinho e aí eu praticava os bullying. Os bullies que eu sofri, eu praticava em outras pessoas. Inclusive, uma pessoa que estudou comigo, eu já tive a satisfação de encontrá-la depois, nesse tempo, depois de o que, uns 20 anos depois, eu tive a satisfação de encontrá-la e pedir desculpas, realmente, porque eu nunca me orgulhei disso, porque você ferir uma pessoa da maneira como eu feri é desumano. Isso é totalmente desumano e eu aprendi bastante com isso. Sofri bastante internamente com isso porque eu estava deixando de fazer uma coisa útil, deixando de ser o diferencial na vida das pessoas para poder simplesmente ser o vilão da história. E aí isso foi muito complicado para mim. Depois que eu me entendi como gente de verdade, eu encontrei essa pessoa, pedi desculpa. Eu, depois com as mídias sociais, que hoje em dia é muito mais forte isso, com as informações, que hoje em dia também é muito mais forte, eu pude ter noção da gravidade das coisas que eu fazia, né? Porque hoje o bullying, ele é muito debatido, muito falado, porque realmente o grau que está se avançando com relação a isso está sendo um grau assim desumano ao extremo, porque já entra na questão também física, porque está tendo agressões físicas, está tendo judiações, cortando o cabelo das pessoas, mexendo com a aparência das pessoas, mexendo com a autoestima da pessoa. Então isso é muito forte. E eu deixei para falar, até antecipei falar sobre inteligência emocional antes do bullying, justamente para poder me preparar para poder falar sobre isso mais abertamente com vocês, porque realmente eu aprendi com esse erro, eu fui foi um mártir para mim, dentro de mim, isso tudo, porque eu sou um pai de família hoje em dia e o meu filho, ele tem um comportamento parecido com o meu, de timidez, e hoje eu entendo basicamente como é ser tímido e como eu posso desenvolver isso e como posso melhorar isso. E também passo isso para o meu filho, para poder ele melhorar isso nele, para poder ele não sofrer certos tipos de perseguições, e também aprender a falar, se pronunciar, saber o que quer e também não ter medo de pedir ajuda, de pedir, de contar com o pai dele, contar com a mãe dele, contar com a família dele, para poder orientar ele, para poder ser um porto seguro para ele.